Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo os nossos vídeos, a nossa série sobre alguns projetos de pesquisa do PET Engenharia Elétrica. Meu nome é Lívia Belo e meu parceiro de pesquisa é o Gabriel Fontinelli. Atualmente, a gente está terminando a gente terminou, na verdade, o segundo semestre de Engenharia Elétrica. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o nosso projeto de pesquisa do Plano Básico. Então, o tema que a gente escolheu para fazer primeiramente foi sobre matemática discreta, e o Gabriel vai falar um pouco aí sobre o porquê e da gente ter escolhido esse tema e também sobre o que ele implica, né, no nosso estudo. Certo, pessoal. Novamente, boa tarde, bom dia, boa noite para quem estiver assistindo, né? Primeiramente, a gente escolheu o tema de matemática discreta porque ele faz parte do plano básico do PET, do nosso PET de Engenharia Elétrica da UFC, que são aqueles temas que são voltados para os alunos de primeiro e segundo semestre, que entram no PET e que precisam construir uma base de conhecimento para futuras pesquisas e para a própria graduação. Sendo assim, a gente se interessou pelo tema de matemática discreta porque ele mexe muito com a parte de raciocínio lógico, demonstrações, construção de ferramentas matemáticas e etc., que são muito importantes para cadeiras como eletrônica digital, álgebra aplicada, análise aplicada, entre outras que aparecem durante a graduação do nosso curso. Para iniciar a nossa apresentação sobre o tema, eu vou dar uma breve introdução sobre o que geralmente a gente diz o que é matemática discreta e também os assuntos que ela aborda. Então, a matemática discreta é o ramo da matemática que estuda resultados algébricos discretos, ou seja, aqueles resultados, aquelas estruturas que não são contínuas. Então, na matemática discreta, a gente geralmente vê o estudo de algumas coisas específicas, né, como o estudo dos números inteiros, conjuntos, teoria dos grafos e também algumas afirmações lógicas, é o que esses assuntos aí rodeiam a matemática discreta. E esse estudo desses assuntos, né, eles são muito usados principalmente em cursos como ciência da computação, engenharia da computação, coisas relacionadas à programação no geral, justamente porque está muito relacionada também à lógica, ao entendimento de algoritmo, não só ao entendimento também, mas também a resolução e a compreensão e produção desses algoritmos, né, de uma forma mais clara e eficaz também. Então, é muito importante esse estudo, facilita muito para esses cursos principalmente, né. Então, além disso, o estudo da matemática discreta, ela possibilita uma maior capacidade de abstração em relação a problemas e conceitos matemáticos, pois trabalha uma base sólida de lógica formal até o entendimento e aplicações na teoria dos grafos. Então, como a gente vai ver também durante nossa apresentação, a matemática discreta ela auxilia muito no entendimento de alguns teoremas e na prova deles também na matemática. Então, ele é muito importante nesses aspectos também. Então, com o objetivo da gente ter esse auxílio maior na nossa formação acadêmica, a gente resolveu escolher esse tema. Certo, passando agora para a parte de metodologia da pesquisa, o nosso estudo ele foi feito majoritariamente em dupla, ou seja, na maioria do tempo estávamos eu e a Lívia estudando no mesmo horário, para que ambos tivessem o mesmo progresso na pesquisa e ninguém ficasse tão distante do conteúdo ou tão atrasado. A gente sempre alinhava o roteiro antes de estudar, ou seja, a gente sabia o que a gente ia ver, o que a gente queria alcançar no dia, e para isso a gente utilizou de recursos bibliográficos, claro, como alguns livros que a gente vai citar lá para frente, como Fundamentos Matemáticos para a Ciência da Computação, que foi o mais usado, e também utilizamos de muitos exercícios que estavam nessas bibliografias e na internet para aprender as técnicas de demonstração, a teoria por trás dos conjuntos, a utilização da lógica formal, etc. E, por fim, também vale ressaltar que nós usamos de um curso online oferecido pela plataforma do Coursera de forma gratuita, que é intitulado Introdução à Matemática Discreta. E apesar de a gente não ter terminado o curso por falta de tempo, já que a gente só tinha um semestre para concluir a pesquisa, ele foi muito útil para a gente porque ele tratava de problemas, teoremas e situações em que a matemática discreta era usada. Então isso ajudou muito a gente
a entender a parte prática da teoria que a gente estava estudando. Então, agora vamos para alguns resultados do que a gente conseguiu aprender durante esse semestre de estudos, né? Os nossos resultados eles vão girar em torno, basicamente, dos estudos da lógica formal, das técnicas de demonstração e também uma introdução à teoria de conjuntos. Certo? Então, para a gente iniciar o nosso assunto, sobre a lógica formal, ela aborda os conceitos de proposição, sendo proposição uma frase que ela pode ter um valor verdadeiro ou falso. Então, a lógica formal vai girar em torno desse conjunto de proposições e que valor verdade ela vai adquirir, obedecendo, usando, né, conectivos, tabelas verdades e tautologias também, que a gente vai falar um pouco sobre esses artifícios. Então, nesse contexto, para que uma sentença composta ela seja classificada como falsa e verdadeira, a gente usa os conectivos lógicos, a tabela verdade, a tautologia e a contradição, e os quantificadores e predicados. Mas a gente vai ver agora. Aqui a gente tem os conectivos usados na lógica formal. O primeiro é o conectivo I, que ele é indicado por essa simbologia, como se fosse um chapéu, né? E ele pode ser identificado em uma proposição no uso de palavras como mais e. Então, a gente tendo duas preposições A e B, a expressão A e B é chamada de conjunção. Além dessa, a gente tem também o conectivo ou, que ele pode ser identificado em uma proposição no uso da palavra ou no meio da frase. E tendo também duas proposições A e B, a expressão A ou B é chamada de disjunção. Além dela, a gente tem também o conectivo de implicação, que pode ser identificado em uma sentença com o uso de algumas frases, né? Primeira, você pode identificar se sentença 1, então sentença 2, ou então sentença 1 é condição suficiente para B, ou então sentença 1 somente se sentença 2, ou sentença 2 é consequência de sentença 1. Então, tendo duas proposições A e B, uma relação de implicação, ela é expressa por a seta, né, indicando implicação B, e lê-se A implica B. Então, ademais, A é nomeado como antecedente da proposição e B como sentença consequente. Além dessa, a gente tem também o conectivo de equivalência, que tem essa simbologia e entre parênteses. A gente vai falar um pouco sobre ela mais à frente. E esse conectivo é uma abreviação da seguinte proposição, né? A implica B e B implica A. E dadas essas duas proposições, quando a gente tem a simbologia do equivalente B, a gente lê como A se, somente se, B. Além dessa, o último conectivo que a gente vai falar é o conectivo de negação, que ele é um conectivo unário, ou seja, ele atua apenas em uma proposição para produzir a outra. E em algumas notações, dada uma proposição a negação de uma proposição pode ser escrita como a linha, que seria um símbolo, né, em cima do A. E é lida como não há, A é falsa, A negado ou A não é verdade. Além desses artifícios, a gente tem também a tabela verdade, que ela é utilizada para facilitar as relações entre as proposições. Então, usa-se esse artifício, que basicamente consiste em fazer uma tabela em que vai constar todos os valores verdades que duas proposições elas podem ter. E aí, de acordo com essa tabela, vão sendo colocados, né, de acordo com os conectivos usados, o valor verdade envolvendo aquelas duas sentenças. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma tabela verdade e os devidos conectivos usados e as proposições também, e é geralmente assim que ela é montada. Além desse artifício, a gente tem também a tautologia e a contradição. As tautologias são proposições
que sempre vão ter o valor verdade verdadeiro, não importando qual seja o valor verdade da proposição isolada. Então, esse é o significado, né, de tautologia. E as contradições vão ser aquelas que vão ter aquelas proposições, né, compostas que vão ter valores verdade sempre falsos. Então, tendo em vista tal fato, existem algumas equivalências tautológicas importantes que também facilitam a resolução de alguns problemas de lógica. E nessa tabela a gente tem algumas delas, todas elas são provadas por meio da montagem da tabela verdade. Então, você atribui a cada proposição valor verdade e você vai montando a tabela, você vai perceber que essas equivalências, elas são verdadeiras, né? Nós temos também a lógica proposicional, que a gente vai perceber que vai estar muito ligada, vai ser muito importante também, principalmente no desenvolvimento da lógica para demonstração de alguns teoremas, de problemas. Então, na lógica proposicional, a gente vai ter que no sistema da lógica nós temos axiomas, que são proposições que não precisam ser provadas, pois possuem o valor verdade explícito. E nós teremos também as regras de inferência, que vão ser regras que possibilitam que uma proposição ela esteja relacionada a outra, de forma que essa proposição, né, ela possa ser inferida por aquela. Então, em uma sequência desses componentes, né, então, dado uma sequência lógica, vão sempre haver passos seguindo essas regras de inferência em que uma certa proposição, né, chamada muitas vezes de tese, ela seja provada de acordo com os axiomas. Então, uma vez que essa proposição que você quer provar nessa tese ela seja verdadeira, o último componente das regras de inferência da sequência vai ser chamado de teorema. Aqui a gente tem uma tabela da lógica proposicional em que a gente baseia as nossas regras de inferência. Então, geralmente, para ser provado um teorema, é usado o modus ponens, que é justamente essa regra de inferência que afirma que se P é verdadeiro e P implica que é verdadeiro, então a gente pode inferir que Q também é verdadeiro. Então, nessa tabela, a gente tem mais ou menos uma noção de como funcionam essas regras. Além disso, a gente tem também a lógica de predicados, que, assim como a gente viu, né, são necessários o uso das regras de inferência, do modus ponens, como a gente acabou de ver, e também da generalização. Então, aqui, nessa imagem aqui, tirada da nossa bibliografia, que é o Fundamentos da Matemática Discreta para a Computação, a gente vai ter algumas generalizações. Certo, pessoal, passando agora para a parte de técnicas de demonstração, a gente conseguiu estudar a parte de demonstração direta, então, demonstração por contraposição, demonstração por contradição e demonstração por indução, certo? Então, vamos começar pela primeira, que é a de demonstração direta. A demonstração direta, ela é a demonstração mais simples na matemática discreta ou na matemática em si, porque dela você tem que apenas partir de uma hipótese verdadeira e tentar chegar na sua tese, a partir de passos lógicos. Então, se você tem uma implicação que é dada por P implica Q, você vai tomar o P como verdadeiro, ou seja, essa proposição P como verdadeiro, vai aplicar passos lógicos e que façam sentido, que não desobedeçam às regras da matemática, e vai tentar chegar na sua tese Q. Se você conseguir chegar, então o seu Q é verdadeiro e está aprovado o teorema, certo? Nesse exemplo que a gente trouxe para vocês, a gente tem que provar que se um inteiro é divisível por 6, então o dobro daquele inteiro é divisível por 4. Então, para deixar mais claro para vocês, a gente tem que a nossa hipótese é que o nosso n é um inteiro e ele é divisível por 6. Então, a gente quer chegar numa tese que é que 2 vezes esse n, ou seja, o dobro dele, será divisível por 4. Então, partindo do começo, a gente tem que se n é divisível por 6, isso implica que n é igual a 6 vezes k, com esse k sendo inteiro. Por que 6 vezes k? Porque 6 vezes k é a definição da divisibilidade por 6. Ou seja, se eu tenho um número inteiro que é divisível por 6, então ele é obrigatoriamente igual a 6 vezes algum inteiro. E partindo daí, a gente pode multiplicar os dois lados da equação por 2 e descobrir que 2n é igual a 2 vezes 6k, e depois desenvolver isso matematicamente para chegar em 2n igual a 4 vezes 3k. Ou seja, eu tenho que 2n é igual a 4 vezes um número inteiro,
porque como K é inteiro, então o triplo de K também será um número inteiro. Dessa forma, se 2n é igual a K vezes um inteiro, então 2n é divisível por 4 e está aprovada a nossa tese a partir da hipótese. Isso é um exemplo de demonstração direta. Partindo agora para a parte de contraposição, a gente tem que a técnica de contraposição ela é considerada uma variação da técnica de prova direta. Só que dessa vez a gente vai usar da tautologia, que diz que se Q negado implica P negado, é verdadeiro, isso implica que P implica Q. Em outras palavras, se a gente tiver uma implicação da forma P implica Q, como na outra questão, a gente pode provar essa implicação a partir de uma técnica de contraposição, que seria o quê? A gente negaria a hipótese e com isso a gente chegaria na nossa hipótese negada também. Se a gente conseguir chegar nesse resultado, então, ao mesmo tempo, a gente está chegando que a nossa implicação P implica Q é verdadeira. Dessa forma, a gente tem um exercício aqui que utiliza desse método. Ele pede que a gente prove a soma de dois inteiros ímpares, sendo par. Então, a gente tem que a hipótese é que n e m são inteiros e eles são ímpares, e a nossa tese que a gente quer chegar é que n mais p, ou seja, a soma desses inteiros, é par. Então, pela técnica de contraposição, o que a gente tem que fazer? A gente tem que supor que a nossa tese ela é falsa. Ou seja, a gente vai supor que n mais m não é par. Se n mais m não é par, então só pode ser ímpar. Então eu assumo que n mais m é ímpar. E com isso eu quero chegar na minha hipótese negada. Se a minha hipótese é n e m ímpares, então a minha hipótese negada vai ser que n ou m não são ímpares. Ou seja, um dos dois é par ou os dois são pares. E seguindo essa sequência de passos que a gente mostrou aí, a gente consegue provar por contraposição que Q negado implica P negado. Ou seja, se eu assumir minha tese como falsa, então eu vou chegar que na minha hipótese também vai ser falsa. Dessa forma, por tautologia, está provado que P implica Q. Ou seja, N e M ímpares, sendo inteiros, implica que a soma deles tem que ser par. Certo? Passando para a terceira técnica de demonstração, a gente tem a técnica de contradição. E ela se baseia também em uma tautologia, só que dessa vez a tautologia é dada por P e Q negado implicando F, ou seja, algo falso, isso implica que P implica Q. Ou seja, se eu tenho a minha hipótese assumida como verdadeira e a minha tese assumida como falsa, juntas dando algo que não é verdadeiro, ou seja, um absurdo, então eu implico que P realmente implica Q. Em outras palavras, a gente tem um exercício aqui para deixar tudo mais simples, que ele pede para que a gente prove que a soma de três inteiros consecutivos é divisível por 3. Então vamos lá, a nossa preposição é a seguinte: para todo e qualquer n, m e q pertencente aos números inteiros, n, m e q sendo inteiros consecutivos, a gente quer que isso implique que n mais q é divisível por 3. Dessa forma, a nossa hipótese é n, m e q inteiros consecutivos, e a nossa tese é que a soma deles três tem que ser divisível por 3. O primeiro passo que a gente vai fazer para provar por contradição é supor que a nossa hipótese é verdadeira e a nossa tese é falsa. Ou seja, m, n e q são inteiros consecutivos, mas a soma deles não é divisível por 3. Partindo disso, eu tenho que se n, m e q são inteiros consecutivos, então n mais m mais q é igual a n mais n mais 1 mais n mais 2, para um n que seja menor que m e um m que seja menor que q, já que eles são consecutivos. Dessa forma, eu parto que n mais 1 mais n mais 2 é igual a 3n mais 3, que implica que n mais m mais q é igual a 3 que multiplica n mais m, com n mais 1, na verdade, com n mais 1 igual a k, ou seja, que é um inteiro pertencente ao conjunto dos inteiros. Dessa forma, por último, a gente tem que se n mais m mais q é igual a 3 vezes o número k, ou seja, um número inteiro, que seria aquele nosso n mais 1, isso implica que n mais m mais q é divisível por 3. Como a gente viu na questão passada, o critério de divisibilidade por 3, nesse caso, diz que se um número inteiro for igual a 3 vezes outro número inteiro, então ele é divisível por 3. Certo? Então está provado por contradição que a nossa hipótese de 3 inteiros consecutivos chega na tese de que a soma deles é divisível por 3. Outra técnica de demonstração também muito utilizada, muito conhecida também, é a indução,
O princípio da indução, ele pode ser classificado de duas formas, a indução fraca e a indução forte. E o princípio da indução fraca, ele diz que sendo P uma proposição definida para N números inteiros positivos, P de N pode ser classificada como verdadeira ou falsa para cada N pertencente a N. Então, para isso, P deve seguir as seguintes propriedades. A primeira, P de 1, que seria o caso inicial, deve ser verdadeiro. Segundo, P de K mais 1, ser verdadeiro também, sempre que P de K for verdade. Então, P é verdade para todo inteiro positivo Nzinho pertencente a Nzão. Então, o passo a passo da demonstração por indução consiste nesses três principais passos, né? Primeiro, se faz o caso inicial, geralmente se faz o P de 1, mas também pode fazer outros casos iniciais, não só um, mas também outros números também. Segundo passo é a hipótese de indução, que você assume que tal propriedade seja válida para um certo K, pertencente aos números inteiros. E o terceiro passo e último, onde fica provado por indução, seria o passo indutivo, que você vai provar que tal fato ele vale também para K mais 1. Aqui nós temos um exemplo que, dado uma proposição P, em que a soma dos n primeiros inteiros positivos é igual a n vezes n mais 1 dividido por 2, então aí temos a propriedade em que se quer provar, né? E aí o problema, ele pede para que você prove que essa proposição ela é verdadeira. Então, seguindo os passos que eu falei anteriormente, primeiro a gente faz um caso inicial, fazendo nzinho igual a 1, e aí a gente vê que essa propriedade ela é válida, porque tem exatamente a igualdade que nós nos referimos no enunciado do exemplo. No segundo passo, a gente tem a hipótese de indução, que a gente vai assumir que P de K é verdadeiro para todo K pertencente a N. Assim, a gente tem que P de K, a propriedade vai ser 1 mais até, somando os números inteiros até K, vai ser igual a K vezes K mais 1 dividido por 2. E aí, por último, a gente vai fazer o passo indutivo, em que a gente prova, né, que esse fato ele também é válido para K mais 1. Então, seguindo os passos, né, a gente vai ter que, desenvolvendo o lado direito da equação, somando K mais 1 dos dois lados, a gente vai ter que o resultado ele vai seguir por indução. Seguindo com outro tipo de indução, a gente tem o princípio da indução forte. E ele diz que, sendo P uma proposição definida para N números inteiros positivos, P de N pode ser classificada como verdadeira ou falsa para cada N pertencente a Nzão. Então, para isso, P ele deve seguir as seguintes propriedades. Primeiro, o caso inicial deve ser verdade. Segundo, P de K é verdade sempre que P de J for verdade para todo J entre 1 e K. Então, P é verdade para todo inteiro positivo Nzinho pertencente a Nzão. Que a gente tem um exemplo disso, exemplo 3, ele fala, prove para todo N maior ou igual a 2, que Nzinho é um número primo ou é produto de números primos. Então, primeiramente, como a gente viu nos passos, né, que devem cumprir a propriedade para que a proposição seja correta, a gente faz primeiro o caso inicial, nesse caso a gente fez para Nzinho igual a 2, que é verdade, pois 2 é primo. Segundo passo, a gente aplica a hipótese de indução, supondo que para todo J, sendo o J de 1 até K, P de J é verdadeiro, ou seja, o J ou é primo ou é um produto de números primos. Depois, a gente passa para o passo indutivo. Então, a gente toma um número, K mais 1. A gente tem que, se K mais 1 ele for um número primo, o resultado ele é verificado. Ou seja, a gente vai dividir agora em dois casos. O primeiro, para o caso em que K mais 1 é primo, e para o caso que K mais 1 não é primo. Então, no caso, se ele já for um número primo, então o resultado ele já se verifica. Caso ele não seja um número primo, então ele é um número que pode ser fatorado e escrito como K mais 1 igual a vezes B. Então, entre esse A vezes B, a gente tem que o A varia de 2 até K,
e o B também de 2 até K. Então, pela hipótese de indução, ou A e B são primos, ou são produto de primos. Assim, o K mais 1 vai ser o produto de números primos. Logo, esse resultado também vai seguir por indução. Certo, passando para a nossa última parte da pesquisa, a gente chega na introdução à teoria dos conjuntos. Na matemática, a gente não tem uma definição muito precisa para que seja um conjunto, então a que mais se aproxima dele é a seguinte. Na matemática, podemos dizer que conjuntos são grupos não ordenados de elementos que, na maioria das vezes, possuem a mesma propriedade P em comum, ou seja, se eu tenho elementos que possuem essa mesma propriedade P, então eles fazem parte do conjunto. Ao passo que aqueles que não possuem essa propriedade não farão, né? E nesse contexto, a gente tem que, na matemática, a gente usa as letras maiúsculas para representar os conjuntos, então normalmente a gente tem um conjunto A, um conjunto B, um conjunto C, etc. E a gente usa os símbolos pertence e não pertence, que é dado por uma letra parecida com E no nosso português, para indicar se um dado elemento faz parte de um conjunto ou não. Certo? Saindo da parte de definição do conjunto, a gente chega na definição da igualdade entre conjuntos. Dado dois conjuntos quaisquer, A e B, a gente só pode dizer que A é igual a B se todos os elementos de A forem iguais aos elementos de B. E eles têm que também ter o mesmo número de elementos. Ou seja, não adianta eu ter um conjunto A que tem todos os elementos de B se A for maior do que B. Então, eu só posso dizer que eles são iguais seguindo essa preposição aqui. A é igual a B se somente se para todo x, x pertence a A implica que x pertence a B, e para todo y, y implica B, y pertence a B, implica que y pertence também a A. Certo? Em outras palavras, a gente diz que A está contido em B, ao mesmo tempo que B está contido em A. Continuando aqui, a gente tem a relação entre conjuntos. Dados dois conjuntos A e B, dizemos que A é subconjunto de B se e somente se todos os elementos pertencentes a A também pertencerem a B. Ou seja, dado qualquer x, ou seja, para todo qualquer x, x pertencente a A implica que x pertence também a B. Ou seja, que a gente tem que A é subconjunto de B. Continuando, a gente também tem a definição de conjunto das partes, que normalmente é dado por S, ou seja, o conjunto das partes de S, ou P de S, trata-se do conjunto formado por todos os subconjuntos de S. E ele conterá 2 elevado a K elementos, onde K é igual ao número de elementos do conjunto S. Para ficar mais claro, a gente trouxe um exemplo aqui que ilustra os conjuntos da parte do conjunto A, que contém os elementos A, B e C. Como a gente pode ver, o conjunto A ele tem 3 elementos, ou seja, o meu K é igual a 3. Então, pela regra, a gente já sabe que o número de elementos do conjunto das partes de A será 2 elevado a K, ou seja, 2 elevado a 8. Por isso que quando a gente faz P de A, ou seja, o conjunto das partes de A, a gente tem que todos os subconjuntos possíveis são A, o subconjunto A, o subconjunto B, o subconjunto C, o subconjunto AB, o subconjunto AC, o subconjunto BC, o subconjunto ABC e, claro, o subconjunto vazio, que é subconjunto de qualquer subconjunto, de qualquer conjunto, inclusive dele mesmo. Ou seja, a gente tem aí um conjunto formado por 8 elementos. Além disso, a gente também estudou a parte de operações em conjuntos, ou seja, a união entre conjuntos. O que é a união entre conjuntos? Né? Dado dois conjuntos A e B, A união B significa que todos os elementos de A união B pertencem ou a ou a B. A interseção entre A e B são os elementos em comum que eu tenho em A e os elementos que eu tenho em B. Ou seja, o mesmo elemento, por exemplo, se eu tenho um conjunto A formado por 1, 2 e 3 e um conjunto B formado por 3, 4 e 5, então a interseção entre A e B vai ser o elemento 3, porque ele pertence a A e a B ao mesmo tempo. Então, todos os elementos que obedecerem essa propriedade de pertencerem aos dois conjuntos ao mesmo tempo fazem parte da interseção. O complemento de um conjunto nada mais é do que todos os elementos que não fazem parte desse conjunto no conjunto universo. Então, se eu tenho um conjunto A que está no universo dos números naturais, só que esse meu conjunto A ele vai de 0 até 10, ou seja, quer dizer, de 1 até 10, então o meu complemento do conjunto A, nesse conjunto do universo que eu dei, vai ser todos os números naturais, com exceção dos números que vão de 1 até 10. Ou seja, são todos os elementos que não fazem parte de A, mas que fazem parte do conjunto universo citado. Certo?
Conjuntos disjuntos já foi explicado na parte de lógica formal, e a gente também tem a definição de produto cartesiano cruzado. Por fim, a gente pode concluir, a partir desse trabalho, que o estudo introdutório de matemática discreta, ele se demonstrou muito útil para a gente, principalmente no auxílio de resolução de problemas, também auxiliou muito no estímulo do nosso raciocínio lógico e na capacidade também de abstração de alguns conceitos, né, e problemas também. Então, durante esse estudo, a gente também pôde notar uma facilidade maior em algumas matérias, em algumas cadeiras também que a gente teve, como a Álgebra Aplicada 1, uma cadeira opcional do curso, e também a gente pôde relacionar com algumas outras cadeiras que a gente ainda vai ver nos semestres seguintes, que usam também muito esses conceitos, como a cadeira de eletrônica digital. Algumas referências que a gente usou no nosso trabalho é o Fundamentos Matemáticos para a Ciência da Computação, de Judith, e também o Chow's Outline of Theory and Problems Discrete Mathematics, do Lipschutz. E é isso, pessoal, a gente chegou ao fim da nossa apresentação. Eu agradeço a todo mundo que chegou até aqui, que assistiu um pouquinho da nossa pesquisa, né? E agradeço também a oportunidade do PET de estar apresentando esse tema para vocês, de estar estudando essa temática, que é tão importante para quem estuda engenharia, né? Pelos conceitos de matemática e fundamentos em geral. E espero ver vocês no futura apresentação também de pesquisa pelo PET. Certo? Eu me despeço aqui e muito obrigado de novo. É isso, pessoal. Tchau e até mais.